Olá pessoal, muito prazer. Se você caiu por aqui de paraquedas, eu me chamo Renato, sou autor aqui do canal Guardiões da Luz, que é um canal sobre espiritualidade, entretenimento e autoconhecimento. Essa é uma playlist onde eu leio, eu converso sobre reflexões que melhoram o nosso dia, fazem a gente refletir um pouco mais sobre as coisas da vida. Se você gosta dessa temática, fica aí que vai gostar de ouvir essa reflexão que foi escrita por mim. A caridade é um dos pilares mais fundamentais para o crescimento espiritual. Muitas vezes associamos caridade com um simples ato de dar algo material a quem precisa. Mas ela vai muito além disso. É, na verdade, uma postura, uma maneira de ser e de viver que envolve generosidade, compaixão e empatia profunda. A caridade, em sua essência, é um movimento interno que gera transformações significativas não apenas em quem recebe, mas principalmente em quem a pratica. Se pensarmos em termos de crescimento espiritual, a caridade se apresenta como um caminho que nos aproxima de uma compreensão mais ampla do que significa existir. Através dela, começamos a ver além de nós mesmos, superando o egoísmo e a ilusão de separatividade. Quando olhamos para o outro com olhos de compaixão, percebemos que há uma interconexão que nos une. E essa visão de unidade é o que muitos filósofos e espiritualistas têm ensinado ao longo dos séculos. Platão, por exemplo, falava sobre a importância da alma e de como o bem, em sua essência, é o que conduz a alma a um estado de pureza. Ele acreditava que, ao praticarmos o bem, o que podemos entender também como caridade, nós nos alinhamos com a nossa verdadeira natureza, que é a busca pela virtude e pelo conhecimento superior. A caridade, portanto, não é apenas um ato externo, mas uma forma de exercitarmos nossa alma, lapidando-a e tornando-a mais próxima do divino. No cristianismo, a caridade é considerada uma das 3 virtudes teologais, ao lado da fé e da esperança. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, diz: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valerá. Aqui Paulo nos ensina que a caridade não é apenas ação de doar, mas o amor em seu estado mais puro e desinteressado. É o amor que dá sem esperar retorno, que se preocupa genuinamente com o outro, que vê no próximo a extensão de si mesmo. Já no Espiritismo, codificado por Allan Kardec, a caridade é central para o progresso espiritual. Kardec, inspirado pelos ensinamentos dos espíritos superiores, reforça a ideia de que fora da caridade não há salvação. Mas que caridade é essa que ele menciona? Não é apenas a caridade material, mas sobretudo a moral. A caridade que envolve perdoar, compreender, ser paciente, ser indulgente com as imperfeições alheias. Em O Evangelho, segundo o Espiritismo, os Espíritos nos ensinam que a verdadeira caridade é aquela que está no coração e que se manifesta no modo como tratamos os outros, especialmente em momentos de conflitos e dificuldades. O filósofo francês Jean-Jacques Rousseau também oferece uma reflexão interessante sobre a caridade. Em sua obra Discurso sobre a Origem da Desigualdade, ele fala sobre a compaixão como um sentimento natural do ser humano. Rousseau acreditava que, em nosso estado natural, somos movidos pela piedade, ou seja, pela capacidade de sentir a dor do outro. No entanto, à medida que a sociedade evolui, fomos nos afastando dessa essência, tornando-nos mais individualistas e egoístas. A caridade, nesse sentido, seria uma forma de reconectar-nos com nossa humanidade primordial
resgatando esse sentimento natural de compaixão. Outro pensador que oferece uma visão importante é Mahatma Gandhi. Para ele, a caridade estava intrinsecamente ligada à ideia de ahimsa, que significa não violência. Gandhi acreditava que a não violência não se resumia apenas à ausência de agressão física, mas à prática constante da bondade, do respeito e da compaixão para com todos os seres. Ao praticar a ahimsa, estamos, na verdade, praticando a caridade em formas mais elevadas, pois estamos promovendo a paz e o bem-estar em todas as nossas interações. Para Gandhi, a caridade não se limitava a atos pontuais de ajuda, mas era uma maneira de viver, uma conduta ética que permeava todas as ações. Já a Madre Teresa de Calcutá nos ensinou que não é o quanto fazemos, mas quanto amor colocamos naquilo que fazemos. Essa frase simples contém uma profunda verdade espiritual. Muitas vezes achamos que para sermos caridosos precisamos realizar feitos, mas na verdade é o amor com que realizamos nossas pequenas ações diárias que faz toda a diferença. A caridade para a Madre Teresa era uma forma de manifestar o amor de Deus através do cuidado com os mais pobres e necessitados. Ela via nos marginalizados a presença do divino e, ao ajudá-los, ela acreditava estar servindo ao próprio Deus. Sob essa ótica, a caridade se transforma em um processo de autotransformação. Quando nos dispomos a ajudar o outro, nos colocamos em um lugar de humildade, reconhecendo que todos nós estamos em diferentes estágios de desenvolvimento e de que, de alguma forma, precisamos um dos outros para evoluir. A prática da caridade nos ensina a olhar para além de nossas necessidades imediatas e a enxergar o outro como parte integrante da nossa própria jornada espiritual. Chico Xavier, o médium brasileiro, foi um grande exemplo de como a caridade pode ser um instrumento de crescimento espiritual. Ele dizia que a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Chico viveu uma vida dedicada ao auxílio dos necessitados, mas sempre com a consciência de que, ao ajudar, ele também estava se ajudando. Cada ato de caridade para ele era uma oportunidade de purificação interior, de aproximação com o divino e de crescimento com o espírito imortal. Portanto, quando refletimos sobre a caridade como um processo de crescimento espiritual, percebemos que ela não é um fim em si mesma, mas um caminho que nos leva a desenvolver virtudes como a paciência, o desapego, a humildade e, principalmente, o amor incondicional. Através da prática da caridade, vamos nos tornando seres mais conscientes, mais conectados com o outro e com o universo e mais próximos da verdadeira essência espiritual que reside dentro de cada um de nós. Assim, a caridade nos coloca em um caminho de evolução constante. Cada gesto, por menor que seja, reverbera no universo e retorna para nós como aprendizado e crescimento. É uma troca contínua, onde o bem que fazemos ao próximo é, na verdade, o bem que fazemos a nós mesmos.